Tá, vamos lá. Eu vou tentar não postergar mais esse vídeo. Eu realmente queria fazer ele, mas em muitos níveis eu simplesmente não sinto motivação em fazer. Meu nome é Marcos. Eu produzo conteúdo há mais de 10 anos na internet. Isso não quer dizer que eu já tive um canal de sucesso ou coisa do tipo. Tudo isso começou quando eu tinha 12 anos. Eu me lembro que eu tinha começado a assistir conteúdo alguns anos atrás, com 9 anos mais ou menos, 9, 10 anos. E aí, basicamente, lá com meus 12 anos, depois de já ter passado alguns anos já consumindo YouTube, me veio o sonho, caramba, será que eu consigo produzir conteúdo pela internet? Eu não sei de onde que surgiu, se eu vi algum vídeo de alguém falando sobre isso, mas eu fiquei curioso. Então, naquele momento, naquele ano de 2016, começava o sonho de produzir conteúdo. Eu me lembro que eu não tinha nada além de um celular, então eu tinha que começar de qualquer jeito, com o que eu tinha, né? Meu celular na época era um LG, não era tão bom, mas era o que eu tinha na época. E aí eu comecei a tentar ver como criar um canal pelo celular, como criar uma conta. Eu criei minha primeira conta no Google, sabe? Eu nem sabia como fazer essas coisas, nem pensava na real. E aí, basicamente, criei minha primeira conta, comecei a fazer vídeos de gameplay usando aqueles gravadores de tela, sabe? A maioria dos celulares de antigamente não tinha um gravador de tela nativo, então eu tive que baixar um pela internet. Eu me lembro que os vídeos eram bem ruins, eles ficavam todos pixelados, a imagem ficava toda granulada, não era muito bom, mas a primeira experiência pra mim era aquilo era perfeito, sabe? Até que eu cometi meu primeiro grande erro que muitas pessoas cometem quando vão produzir conteúdo, que é falar para outras pessoas. Uma coisa que eu acho muito louca é que na área de entretenimento, seja YouTube, seja cinema, seja teatro, se você é uma pessoa que tenta ir para essas áreas, em algum nível você vai ser ridicularizado. Não porque as pessoas são ruins, e sim porque é algo totalmente diferente. Então, quando eu comecei a mostrar meu canal, meu primeiro canal no YouTube, meu primeiro de vários outros que eu iria criar, né? Eu percebi que eu não recebi o apoio dos meus amigos, meus colegas de turma na época da escola, nem mesmo da família. Quer dizer, a minha família em si, ela sempre me deu de tudo, sempre tive uma família boa. Meu pai e minha mãe são pessoas muito boas. Eu acho que eu sou privilegiado de ter a família que eu tenho, mas ao mesmo tempo, pela falta de conhecimento e principalmente porque eu sou do interior, era algo diferente. Então eu percebi que eu não tinha 100% do apoio, não porque eles não me apoiavam, e sim porque, sabe, meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, mesmo não jogando muito bem. Minha mãe queria que eu fosse qualquer coisa, mas que, sabe, vencesse na vida. E hoje, depois de 10 anos, eu não consegui. Hoje é dia 5 de agosto de 2025. Não sei se eu vou postar hoje esse vídeo, mas no dia 8/8 de 2025, eu faço meus 22 anos. A minha vida toda, a maior parte da minha vida, eu tô na internet. E a maior parte da minha vida, eu sonho em produzir conteúdo pra internet e simplesmente não consegui. Eu já tentei de tudo, já tive mais de 11 canais na internet de diversos temas variados, e nenhum deles deu certo. Porque eram canais ruins? Porque eu não tinha potencial? Não. Eu acho que o maior erro fui eu, mas principalmente a minha mente insegura que sempre me sabotou. Além dos julgamentos de outras pessoas em relação ao meu sonho, porque a maioria sempre quis ir pra faculdade, trabalhar. Inclusive, agora com a idade que eu tenho, muitos dos meus colegas que talvez riram ou falaram de forma talvez meio insegura em relação ao meu sonho, estão na faculdade, ou estão terminando, ou estão trabalhando, estão se relacionando, estão vivendo, enquanto eu já tô há uns bons anos isolado da sociedade. Eu tenho ansiedade social, querendo ou não, devido sim ao uso exacerbado de internet, então produzir conteúdo pra internet, viver talvez cronicamente na internet, acabou um pouco com a minha vida social, então eu admito que eu tô meio perdido. Esse vídeo não tem roteiro, caso você esteja se perguntando. Se eu ficar muito prolixo, desculpa. Acho que esse vídeo é muito mais um desabafo e uma forma de eu sair da procrastinação de finalmente produzir conteúdo pra esse canal que eu recém criei. Mas o que eu digo é, eu tô há mais de 10 anos nessa brincadeira de produzir conteúdo. E nunca deu certo, não porque eu não tinha potencial, mas porque em muitos níveis eu não tinha a maturidade pra produzir conteúdo todo dia, ou pra gravar e postar semanalmente. Eu vi o YouTube muito mais como uma brincadeira, muito mais como um hobby, mas ao mesmo tempo eu queria ser famoso, eu queria que as pessoas gostassem de mim, eu queria ser enxergado, porque eu sinto que quando eu comecei a produzir, ou melhor, quando eu comecei a consumir internet como um todo, quando eu tinha lá meus 9, 10, 11 anos, eu me lembro que eu tava querendo fugir da vida real. É aquela coisa, antigamente a internet era um ponto de escapatória da vida real que sempre foi difícil, mas naquele momento específico
específico. Eu me lembro que eu tava em uma turma nova na minha escola, eu tinha reprovado, eu era um aluno bem bagunceiro, porém naquele ano em diante que eu reprovei, era 2013, 2014, eu mudei, comecei a ficar mais comportado, eu queria dar orgulho pros meus pais e infelizmente nessa época eu comecei a sofrer um bullying pesado, comecei a sofrer minhas primeiras rejeições amorosas e foi naquele momento ali, com 11, 12 anos, que foi o momento que eu queria produzir conteúdo pra internet, que eu comecei a me isolar, comecei a perceber que talvez na internet eu tinha mais prazer do que na vida real. Então, pra mim o YouTube foi muito importante. Mesmo depois de anos tentando produzir conteúdo na internet, não conseguindo, eu sinto que eu não consigo me desvencilhar desse sonho, esse sonho de fazer vídeo, de ser reconhecido. Hoje em dia não ser famoso, porque fama eu acho que todo mundo pode ter, principalmente de forma ruim, mas eu gostaria de ser reconhecido, de fazer um conteúdo legal, de, não sei, conhecer pessoas no meu canal que se identificam comigo, quem sabe, amigos online na internet. Claro que não é a mesma coisa que uma relação real na vida real, mas já é algo interessante. Mas enfim, eu tinha 12 anos, eu comecei a me isolar socialmente, então foi justamente na época que eu comecei a ter esse sonho, eu também comecei a consumir internet de forma crônica, vamos dizer assim, até hoje na real. Então, hoje eu tô aqui, não fiz faculdade, não trabalho, acho que o único sonho que eu tenho realmente é produzir conteúdo. E eu nem gosto tanto assim do processo, sabe? Eu não gosto muito de editar, não gosto muito de ficar horas e horas produzindo vídeo, mas agora eu peguei aleatoriamente aqui meu microfone, meu notebookzinho aqui e comecei a gravar. Eu sinceramente não sei o que vai ser desse canal, ele vai pra frente, mas eu realmente teria, não sei, eu tenho vontade de criar um canal nessa pegada mais canal de reflexão, sem muito trabalho de editar, algo mais simples, algo que eu consiga postar com frequência e algo que eu já tentei há uns 3, 4 anos atrás na pandemia, quando surgiu o conteúdo de opinião, que querendo ou não deu um boom nesse tipo de vídeo, né, que é narrado com uma gameplay de fundo ou com imagens aparecendo, sem muito estímulo visual, algo mais simples, onde o foco é o assunto que é falado e não o que aparece, né? Mas enfim, eu sinceramente não sei o que eu tô fazendo, só sei que eu preciso fazer alguma coisa. Então, é isso aí. Se você ficou até aqui de alguma forma e aguentou eu falando depois de mais de 10 minutos, bom, se você quiser se inscrever e ajudar alguém a alcançar um sonho, um objetivo, nem sei o que é exatamente, eu ficaria grato, cara. Eu sei que querendo ou não, a gente não se conhece muito bem, mas se você quiser me dar uma chance, acho que seria legal. Mas é isso aí. Valeu, falou e talvez até a próxima.